uma pergunta assim, muito difícil de ser resolvida. Então, dentro da epistemologia moderna, qual é o caminho que nos leva ao conhecimento verdadeiro? Qual é o caminho que me leva à verdade? Aqui também a gente vai distinguir verdade de opinião, né? Verdade, então, seria um conhecimento aceito pela coletividade. E aqui na modernidade, a verdade é um conhecimento comprovado, é um conhecimento certo, é um conhecimento justo, que seguiu um determinado caminho metodológico. Enquanto que a verdade, no mundo medieval, era determinada pela fé. Aqui agora a verdade vai ser determinada pela ração, pela racionalidade humana. Então é justamente isso que nós vamos procurar aqui agora, um conhecimento seguro, um conhecimento que resolva, portanto, os problemas existentes dentro do mundo moderno. É um caminho totalmente diferente do mundo medieval. Então, o mundo moderno tem uma nova estrutura, tem um novo viés, tem um novo paradigma, tem um novo caminho a ser seguido. Então, o ser humano, então, estava submetido àquelas verdades que nós chamamos de reveladas. Estas verdades reveladas vão passar agora só para o âmbito pessoal. Vai ser uma escolha do indivíduo, já que é uma das características aqui também dessa epistemologia moderna, né? Então, dentro da epistemologia moderna, as pessoas irão escolher qual direção irão seguir. E a religião se encaixa também dentro destas possibilidades das chamadas liberdades, né? Nós vamos trabalhar e ver posteriormente. A gente pode citar alguns exemplos desse conflito que existe nesta época de bifurcação. Então, o início da era moderna, a igreja tenta manter a sua autonomia, tenta manter o seu controle sobre as instituições intelectuais, sobre o mundo da educação, deseja manter os seus princípios orientativos para as pessoas. Então, por exemplo, nós temos aí a figura de Giordano Bruno, que é um daqueles que vão contrariar os princípios, né, do mundo medieval, e ele vai pagar caro por isso no ano de 1600, né? Ele vai ser, então, queimado, porque ele vai contestar, portanto, o geocentrismo. Lembrando que essa teoria heliocêntrica foi criada por um padre mesmo, chamado Nicolau Copérnico. Então, ele é o pai do heliocentrismo. E outras figuras, como este ilustre professor chamado Galileu Galilei, né, que ousou ensinar de um modo diferente, que ia contra os princípios da escolástica, que dava aulas em uma oficina, que hoje nós chamaríamos de laboratório, passando a utilizar vários equipamentos, né, modernos, como relógio d'água, como mapas, como bússola, relógio d'água, compasso e por aí vai, né? Então, ele é um fundador, portanto, deste mundo que busca a explicação através da comprovação e da pesquisa científica. Então, o mundo está mudando, o mundo está se transformando, né? E na modernidade, o conhecimento, portanto, ele vai ser um conhecimento construído pelo próprio ser humano, numa situação onde o universo não é mais um Deus, o universo também é algo que está ao alcance da mente humana. Então, nós temos uma desmistificação. O universo vai ser desmistificado no sentido que ele vai ser entendido, que ele vai ser compreendido, que ele vai ser revelado à mente do ser humano. A mente humana tem a capacidade de entender, de desvelar. Então, o universo não tem mais aquele encanto do mundo da religião, do mundo da mitologia, do mundo do horóscopo. Né? Agora
existe mais esse encantamento. Agora tudo está ao alcance do ser humano e o ser humano paulatinamente mira as estrelas e devagar o ser humano vai entendendo todas essas realidades. Então, aqui uma coisa bastante interessante, que para o homem entender, portanto, o que está do lado de fora, ele tem que entender o que está do lado de dentro. Então, ele vai procurar o conhecimento dele mesmo, o conhecimento do ser humano, o entendimento daquilo que é o homem. E aqui está, qual é a nossa capacidade de conhecimento? Até onde nós podemos chegar com nossa capacidade racional? Então, até onde o nosso cérebro vai? Será que o nosso cérebro tem limites? Então, será que nós temos limitações que nos permitem, portanto, estagnar em algum ponto? Ou nós estamos sempre num caminho evolutivo, num caminho de progresso, no caminho da ciência? Então, são essas questões muito importantes que a filosofia vai debater, que a filosofia vai tentar resolver. Lembrando que, mesmo um sujeito como Aristóteles, já apresenta teorias insuficientes agora para o mundo moderno. Aristóteles foi seguido por quase 2.000 anos, e por quase 2.000 anos ele era indiscutível em suas teorias. Agora não, uma nova perspectiva que vai muito além das ideias aristotélicas, portanto, né? Então, o indivíduo moderno, então, é um sujeito que vai ter autonomia para pensar. Então, quebra-se a tutela da religião, quebra-se a tutela do catolicismo. Então, o indivíduo então vai agir com muita autonomia. Em outras palavras, a fé não mais tutela a razão. Tínhamos um princípio básico e fundamental, né? A razão era escrava da fé no período medieval. Agora, a razão ganha liberdade, a razão ganha alforria, a razão segue o caminho que ela deseja, portanto. Então, aqui nós estamos dentro do contexto da busca do conhecimento, que eu falava com vocês, da epistemologia, lá no início. A busca do conhecimento verdadeiro. Lembrando que o mundo é um livro aberto para que o homem possa conhecê-lo. Então, o homem tem que desenvolver estruturas mentais, estruturas racionais corretas e justas, para que ele possa compreender o funcionamento, portanto, da realidade e do mundo que o cerca. E é isso que o homem vai fazer, e é isso que nós vamos estudar a partir de agora, né? Então, o problema da obtenção do conhecimento, ele é central e ele é fundamental. Até nós já antecipamos, né? Qual que é a nossa capacidade de entendimento? Até onde pode ir a nossa capacidade intelectual? Como é que o nosso equipamento de 1,5 kg, que é o cérebro, pode entender todas as realidades? Uma outra coisa muito importante, como é que esse equipamento funciona? Né? Como é que ele roda? Como é que ele consegue entender a realidade? Qual o funcionamento? Como é que ocorre o processo interno de armazenamento, de processamento, de produção de conhecimento? Como que isso ocorre? Como que acontece? Então, para nós hoje, depois de muito tempo, pode ser uma coisa simples, mas naquela época era uma coisa inexplicável, era um caminho que a humanidade tinha que percorrer. Como é que funciona o cérebro? Como é que ele consegue estocar tanta coisa? Por que tem alguns que conseguem aprender tanto e outros conseguem aprender menos e etc? Qual que é a origem das ideias que estão lá dentro da nossa cachola? Da onde que vem? Né? Por exemplo, por que nós temos o conceito de Deus? Por que a maioria das pessoas tem? Seja para justificar a sua existência ou para negar a sua existência. Por que o homem tem esta ideia dentro de si, etc. Né? Então, para resolver estas alternativas,
nós vamos fazer uma análise de dois caminhos que serão importantes. Um caminho é o racionalismo e outro caminho será o empirismo. E, posteriormente, nós vamos ter o Kant, que vai unificar os dois com o criticismo. Mas nós vamos ter, num primeiro momento, dois caminhos distintos, o racionalismo e o empirismo, como a gente observa aqui, então. E aqui, então, eu coloquei aqui os dois aqui juntos. Vocês também têm este quadro aí no material, na página 28, aqueles que não têm, depois a gente vai enviar esses slides também para vocês. Então, veja bem, temos o racionalismo de cá e o empirismo de lá. São dois caminhos que ainda não estão unificados. Cada um está fazendo a si mesmo as suas descobertas. Então, as pessoas escolhiam ou o racionalismo ou o empirismo. Existe um combate aqui entre os dois princípios. O racionalismo, o próprio nome indica, racionalidade. Então, é uma doutrina que vai privilegiar a razão dentro de todas as faculdades humanas, dentro de todas as nossas possibilidades, vem em primeiro lugar a razão. Então, é aquilo que a razão descobre, é aquilo que a razão vê. Lembrando que a razão se concentra no mundo real, então é um mundo físico, é uma análise do mundo físico, não do mundo metafísico. Então, esse mundo ficou para trás, Agora é uma realidade racional, é o entendimento do mundo. É a capacidade que o homem tem de entender as coisas. Lembrando que o racionalismo primeiro vai tentar verificar como que funciona o conhecimento humano e depois como que nós podemos aplicar esse conhecimento humano ao mundo. Então, é uma busca de entendimento do mundo real através da razão. Então, se procura chegar a uma verdade real, uma verdade, portanto, que pode ser direcionada a um grande número de pessoas, uma verdade, digamos assim, coletivizada. E é um caminho muito difícil, porque trazer isso para o mundo da razão, do pensamento, não vai ser fácil. Então, é um desafio muito grande. A filosofia se torna um desafio gigantesco. Então, aqui o racionalismo ele se opõe ao ceticismo, ou seja, que cada um constrói uma verdade particular, que cada um tem seu modo de ver o mundo. O racionalismo não aceita isso, porque o racionalismo vai apresentar o modo de entender a realidade, e ele acredita que é um modo que pode ser assumido tranquilamente pelas mentes humanas. E, logicamente, contra qualquer movimento místico ou qualquer movimento também religioso. Então, qualquer coisa que tenta explicar a realidade pela fé não será aceita pelo racionalismo, que recorre à mente humana como elemento final para explicar as coisas. E apesar de também ser um movimento moderno, o racionalismo é contrário ao empirismo, porque o empirismo se pauta em outros elementos da natureza humana que são colocados no mesmo patamar da razão, como os sentidos. O empirismo apresenta os sentidos, aqui não, aqui é só a razão, só o conhecimento racional que vem em primeiro lugar. Então, existe um acordo dentro do racionalismo, um perfeito acordo que tem que ser passado para a mente humana. O funcionamento racional e a realidade podem ser entendidas, podem ser decodificadas, podem ser, portanto, passadas no crivo do entendimento. Podem ser entendidas, portanto. O empirismo, que nós vamos ver em um segundo momento dentro do capítulo, ele vai numa direção um pouco diferente, porque
o empirismo também procura um conhecimento certo, um conhecimento seguro, mas esse conhecimento certo e seguro advém da experiência sensível das pessoas. Então, aqui nós vamos ter um outro elemento. Claro que não tem jeito de arrancar o cérebro, né? O homem profissional precisa do cérebro, mas aqui se privilegia os sentidos. Então, a gente diz que é aquilo que se refere às experiências que nós temos, o cheiro, a visão, o tato, a audição, o gosto, o paladar, são estas sensações que nós temos, que nós carregamos, e as percepções que nós temos da realidade. Então, segundo os empiristas, não há outra fonte para o conhecimento, a não ser os sentidos. Então, o cérebro é um equipamento coligado aos sentidos. Em outras palavras, os sentidos têm que abastecer o cérebro humano, senão ele não funciona. Então, não é o cérebro que vem em primeiro lugar. O que vem em primeiro lugar são as sensações, são as experiências, são as percepções. Então, não existe isso do cérebro já nascer com uma pré-programação, do cérebro ter informações internas e etc. Não. Tudo tem que ser percebido pela experiência, pelo sentido. É do empirismo que vem aquele negócio, assim, que o ser humano é uma tábua rasa e que não há Perfeitamente. certeza sem experiência? Isso, está falando aí do John Locke, tábula rasa, que vai criticar o inatismo, né? Então, primeiro eu vou falar para vocês o que é uma ideia inata, nós vamos ver uma ideia inata em René Descartes. Aí depois nós vamos ver a tábula rasa, que é em John Locke. Mas é isso mesmo. Né? Então, o cérebro humano, em outras palavras, Gustavo, nasce zerinho, 0 quilômetro, sem nada dentro dele. E nós vamos abastecendo o cérebro com os nossos sentidos. Nada está na mente se não passou pelos sentidos. Vai ser a frase que vai nos orientar, portanto, neste caminho. Ok? Beleza? Então, tá aqui, gente. De um lado, o racionalismo, de outro, o empirismo. Beleza? Depois também vocês terão esses slides à disposição. Vou colocar lá no grupo de WhatsApp depois para a gente também, para vocês acompanharem e tudo quanto. Vamos agora, então, né, finalizando essa reflexão, que a partir do século XV, a busca do conhecimento ele ganha uma nova direção. Os filósofos estão aqui entusiasmados em procurar um novo método para iluminar o caminho da filosofia. E a grande ciência que irá destacar, que será a base para todas as outras, é a matemática. Porque a matemática apresenta um conhecimento certo e seguro. 2 mais 2 é 4 e ponto final. Então, nesse processo, né, nós vamos utilizar a matemática não enquanto número, uma matemática não enquanto cálculo. Então, não vamos calcular nada, você não vai ter que aprender nenhuma fórmula. Mas a gente vai utilizar o procedimento matemático. E o procedimento matemático, ele é dedutivo. Alguém conseguiu colocar dentro de você o que é a realidade 2, o que é a realidade 4, o que é menos 5, o que é multiplicação, o que é divisão, o que é quadrado, né, ao quadrado, o que é raiz quadrada, e por aí vai. Então, alguém conseguiu colocar essas ideias dentro da sua mente. Então, o procedimento matemático faz com que você tenha um raciocínio e um caminho racional justo e correto. E é este procedimento que nós vamos tentar trazer para dentro aqui da filosofia. Né? É o modo que nós vamos tentar ver a filosofia. Então, a gente vai tentar caracterizar, portanto, o conhecimento filosófico a partir dos procedimentos matemáticos. Claro que a gente vai observar, né, que nós vamos ter, inclusive, a Revolução Industrial, um novo mundo a partir do século XVIII,
E este mundo, a partir do século XVIII, vai ser um mundo altamente experimental, um mundo altamente comprovado. Então, fica bastante claro que foi muito importante para a humanidade investir no racionalismo e no empirismo, já que isso vai levar uma transformação de toda a realidade humana. Então, é importante a gente entender como que a matemática nos leva a este caminho. Então, nós já vamos começar o primeiro período, a primeira parte, né? Teremos duas partes neste capítulo. Numa primeira parte, nós vamos tratar do racionalismo, que é representado pelo senhor René Descartes, muito conhecido, muito importante, cai muitas questões sobre ele, né? Lembrando também que René Descartes é chamado de Cartésios, vem aí, coordenadas cartesianas e tudo quanto. Então está aí, o racionalismo moderno, o primeiro caminho que nós iremos fazer aqui agora. E é o autor que nós vamos ver, ó, ele aí na porta da escola, que ele fez o seu ensino fundamental e médio no período, né? Então aí está a imagem dele lá na porta. René Descartes, conhecido como o pai da filosofia moderna. Veja bem, ele é francês, nasceu em 1596, aqui está, né? Ele, com 10 anos de idade, ele foi enviado para estudar nesse colégio, e que, por sinal, era um colégio escolástico. Era chamado de Real Colégio Francês, que era guiado, portanto, por padres e etc. Grandes personalidades estudavam nesse colégio, filhos de pessoas muito ricas, das classes mais altas francesas, frequentavam esta instituição. E René Descartes esteve aqui durante 12 anos, estudou aqui 12 anos. Claro, então, é um colégio muito importante, era o colégio das grandes personalidades parisienses e etc. Então, ele teve uma sólida formação, mas não foi fácil, não, né? Ele mesmo narra que ele teve muitas dificuldades, porque os professores eram muito escolásticos, e a escolástica não deixa muito a participação das pessoas, não deixa muito espaço para dúvida, né? E toda hora estava lá o senhor Descartes levantando o dedo. Ele deve ter conhecido todos os modelos de palmatória daquele período. Ele era muito inquieto. Tanto é que ele começa a estudar ciências humanas, e ele larga as ciências humanas justamente por conta disso, porque a sua inquietude intelectual era muito grande, e estava difícil lidar com os professores, né? Já que a fé era colocada em primeiro lugar ao invés da razão. Ele vai para a matemática, ele vai estudar lógica, né? E ele vai gostar muito da matemática, porque a matemática é um conhecimento seguro, é um conhecimento certeiro. E depois que ele aprendeu muito a matemática, ele decide, né? Aplicar, portanto, o método matemático para a filosofia. Então, veja bem, ele está iniciando aí uma nova possibilidade, um novo caminho para a filosofia, que nós vamos chamar de racionalismo. Lembrando que ele era um aluno muito brilhante, muito dedicado, e ele vai introduzir uma crise profunda dentro da busca do conhecimento humano. Então, logicamente que uma estrutura diferente, uma estrutura nova, ele vai apresentar, então, para a realidade europeia, e os europeus vão gostar muito. Então, vai ser muito questionado o conhecimento escolástico a partir daqui, então. Lembrando que depois ele foi para a universidade, ele estudou na Universidade La Flèche, também na França, né? Também em Paris, e ele descobria que o conhecimento universitário não era um conhecimento tão seguro,
Não era um conhecimento tão certo, um conhecimento que poderia ser questionado, um conhecimento que tinha muitos pontos frágeis que ele vai tentar se contrapor, né? Já que ele não deseja simplesmente criticar por criticar, ele não deseja somente desconstruir, mas ele deseja construir. E é isso aqui que nós vamos nos ater, portanto. Ele, então, sabe muito bem como que funciona esse modelo de conhecimento. Ele foi aluno dos jesuítas, o Real Colégio era um colégio jesuíta, e ele viu também as fragilidades da Universidade La Flèche, etc., também chamado de Poitiers, a Universidade de Poitiers, na França, portanto. E diante disso tudo, né, além de ser um grande matemático, de gostar demais das ciências humanas, ele vai conseguir o seu diploma de bacharelado na Universidade em Direito. Olha que coisa interessante. Ele é matemático, gosta de filosofia e vai se tornar advogado, portanto, né? Então, ele vai, portanto, procurar um novo caminho, vai procurar, portanto, este novo método. Ele vai se decepcionar demais, não tem aí um conhecimento seguro, então a sua decepção foi muito grande, mas a sua empolgação com a matemática também vai ser muito grande, principalmente a matemática de autores como Copérnico, como Galileu e etc. E ele vai ser tão importante do ponto de vista matemático, né, que hoje nós utilizamos as coordenadas cartesianas. E vocês estudam aí matemática as coordenadas cartesianas, que é colocado dentro do GPS para os pilotos de avião se localizarem e tudo quanto, né? Então, ele foi procurar o conhecimento. Ele foi procurar o conhecimento no grande livro do mundo. Então, ele foi analisar as coisas do mundo, mas primeiro ele devia ter a certeza que o cérebro dele estava funcionando bem, que o cérebro dele estava com os procedimentos justos e corretos. Então é isso, meu caro estudante. Aqui está o senhor Descartes. Ele vai tentar, então, resolver as questões humanas, procurando as respostas através do racionalismo. Então, olha para você ver. Ele fala um pouquinho aqui dos objetivos dele na vida, na obra O Discurso do Método, né? É a obra mais importante dele. Ele afirma que a filosofia, então, foi sempre cultivada pelos espíritos mais importantes da humanidade, mas acontece que ela não conseguiu resolver todos os problemas. Então, a filosofia precisa de ajuda de outras ciências, principalmente da matemática, para que ela possa decifrar o grande livro do mundo. E justamente isso que René Descartes vai se dedicar. Vai viajar muito, vai conhecer, né, vários países, esteve em várias cortes, ele esteve na Holanda, né? Ele serviu, inclusive, ao exército holandês. Ele teve muitas dificuldades com a Igreja Católica na França, então ele teve que sair do território. Inclusive, ele esteve na Suécia. Na Suécia, ele chegou a ser professor da Rainha Sofia, que era uma filósofa muito importante do período, mas que ali, por causa do frio, ele vai desfalecer, né? Então, tá vendo? O René Descartes esteve com Maurício de Nassau, a partir de 1618, na Guerra dos 30 Anos, pela libertação da Holanda. Ele conheceu Isaac Beckman, lá, portanto, na Holanda, onde ele estudou muita física e matemática com ele. Inclusive, ele construiu, né, as coordenadas cartesianas através de uma matemática universal. Ele escreveu aí um livro muito importante, que é o Discurso do Método, mas ele tem outras obras também consolidadas, como Meditações Metafísicas.
regras para a direção do espírito, princípios de filosofia, tratados da alma e das paixões e tudo quanto. E semana que vem nós vamos entrar no pensamento. Ele vai falecer na Suécia, de frio, ainda jovem, no ano de 1650. Beleza, pessoal? Tranquilo?